Querido Deus Pai, somos gratos a Ti pela Tua misericórdia que é tão grande sobre as nossas vidas, o Teu querer, que a Tua vontade seja, Senhor, o nosso foco, o nosso desejo em obedecer a Tua palavra. Pai bendito, temos ainda resistência, temos dificuldade, mas que o Teu Espírito Consolador retire de todos nós, Senhor, tudo isso, para que nós possamos de maneira suave, obedecer a Tua palavra e caminhar no Teu caminho. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Fique aí com a sua Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35, é a passagem dos discípulos indo em direção ao caminho de Emaús. É o que nós vamos tratar nesta noite. Nós estamos continuando, já chegamos na ressurreição de Jesus, passamos por seu ministério ao longo dessa sequência de estudo bíblico, né? Jesus segundo as Escrituras, passamos do nascimento de Jesus, todo o seu ministério, da sua morte, e agora estamos tratando a respeito da sua ressurreição. E aqui, o estudo na semana passada, nós falamos a respeito dos discípulos que reagiram à morte de Jesus com perplexidade, aquelas mulheres que foram ao sepulcro, esperando encontrar um Jesus morto e pensando, quem nos removerá a pedra do sepulcro para que nós possamos embalsamar ou concluir os trabalhos de perfumar o corpo, preparar o corpo de Jesus. Elas estavam tão perplexas diante da morte de Jesus que se desconectaram da promessa dada por Deus, pelo próprio Jesus, de que ao terceiro dia ressuscitaria, né? Então, nós tratamos disso diante da adversidade, como os discípulos reagiram diante deste episódio morte, e que na verdade tinha uma promessa divina, né? Na verdade eles se desconectaram de uma promessa. E aqui nós vamos hoje ver um segundo grupo de discípulos que, ao experimentarem este episódio traumático que é a perda de Jesus, que ao ver o mestre ser sacrificado na cruz e ser crucificado, esses dois discípulos aqui que estão caminhando nesta estrada, se dirigindo à cidade chamada Emaús, nós vamos ver que esses discípulos estavam entristecidos, estavam desanimados diante deste cenário de sacrifício de Jesus. E é o reflexo de algumas pessoas, quando diante da tribulação, ou podem reagir com perplexidade, que era o caso das mulheres, que se esqueceram tão rapidamente da promessa de que Jesus ressuscitaria, e estavam apenas preocupadas em quem vai tirar a pedra do sepulcro. Ficaram tão atordoadas, perplexas, que se esqueceram da promessa. Mas outras pessoas ficam desanimados diante da tribulação, e é aqui que está exemplificado por esses dois discípulos, que aqui diz que são discípulos de Jesus, que estavam indo em direção à cidade, a um vilarejo chamado Emaús, que distanciava de Jerusalém 60 estádios. Então tinha uma certa distância da cidade de Jerusalém até chegar este vilarejo. E diz o texto que eles estavam entristecidos, inclusive quando Jesus se junta a esses dois caminhando nessa estrada, ele pergunta: por que vocês estão tristes? E o que vocês estão conversando aí que está fazendo com que vocês estejam tão tristes? Então revela, Jesus ao perguntar e ao olhar para a fisionomia daqueles homens, identifica aquilo que está no interior deles, essa tristeza que estava no coração desses discípulos. E meus irmãos, aqui essa palavra tristeza, que era o que estava envolvendo esses discípulos, esses dois discípulos aqui, essa palavra tristeza, ela quer, no grego aqui, a palavra utilizada, quer trazer uma ideia em que a pessoa está num estado de espírito, está com um ânimo, está com um sentimento tão ruim, tão triste, está tão desanimado, que a pessoa está cogitando e
avaliando sair e deixar de fazer a vontade de Deus por conta do problema e da adversidade que ele está envolvido. Ou seja, a tristeza aqui não é simplesmente uma situação passageira. Aconteceu alguma coisa, poxa, fiquei triste com essa notícia, ou alguma coisa nesse sentido. É muito além de apenas uma tristeza comum e natural de se sentir quando algo ruim acontece. Aqui era um estágio mais profundo, era desânimo, era um espírito e um desejo de não quero mais nem fazer a vontade de Deus, as coisas, isso que aconteceu me tirou tanto do prumo, me tirou tanto do rumo, que eu não quero mais nem saber e fazer as coisas de Deus. Ou seja, a pessoa fica completamente desanimada, parece que não tem mais sol, a flor não existe mais, olha para um jardim, não vê mais beleza alguma, a vida perdeu sentido. Tem pessoas que estão passando por lutas e tribulações e que estão desanimadas a este ponto, em que nada mais faz sentido, nada mais tem valor. Você olha para algo belo, um jardim, isso aí não tem valor, porque está num estado de espírito completamente abatido, abalado, desanimado. Esse era o estado desses discípulos que estavam indo em direção a essa cidade chamada Emaús. E é importante nós conhecermos o significado da palavra, do nome do local Emaús, porque eles estavam num estado de desânimo tão grande que o destino para onde eles estavam indo, Emaús, significa a cidade de gente desprezada. Emaús significa gente desprezada. Então, veja que isso reflete, não é à toa que está aqui o nome desse vilarejo, que hoje é até desconhecido geograficamente, não se tem como dizer e apontar na geografia atual onde que era Emaús, mas mostra, na verdade, que era um destino para onde os desanimados vão. Os desanimados, aqueles que estão neste estágio de abatimento, querem estar junto com outros que são desprezados, querem estar no lugar de desprezo e de autoflagelação. A pessoa, quando está desanimada, vocês lembram daquele desenho que diz: ó vida, ó céus, ó azar, ó destino, tudo acontece comigo. O desanimado está nesse nível de falar constantemente isso: tudo acontece de errado comigo, eu sou um desprezado, eu moro na cidade de gente desprezada, e assim ele fica vivendo e nada mais faz sentido. Então esses discípulos estavam indo em direção à cidade dos desprezados, com um estado de espírito desanimado, olhando para eles mesmos e cogitando: nada mais tem sentido e nada mais tem valor, não vale mais a pena viver. Tem um desenho, os Trapalhões aqui, quem lembra dos Trapalhões? Tem o Didi, tinha uma época que ele dizia: está tudo errado comigo, eu vou me matar, vou suicidar. Aí tem um filme que ele fazia assim. Esse é o desanimado, nada mais tem sentido, eu vou acabar com a vida, e aí se encaminha para um estado de espírito que pode levar até ao suicídio, à morte, a querer morrer, a não ter mais valor em nada. Esse era o estado desses homens. E eles chegaram a esse estágio, e o pano de fundo desta mensagem continua sendo o que eu falei na ceia e o que foi dado na última terça-feira. O pano de fundo aqui, para se chegar a este nível de espírito, de estado emocional, está justamente na falta de esperança. E você já sabe o que é a esperança. O que é a esperança, se você prestou bastante atenção na ceia e no culto de terça-feira? Lembra da figura do papagaio que eu falei? Em que o papagaio está voando lá em cima, você está aqui embaixo segurando o papagaio ou a pipa, depende de onde como você conhece. Aqui o amazonense para mim é papagaio, né? Então a linha que você está soltando o papagaio aqui, está fazendo todo o movimento, isso que se chama esperança. E o papagaio nada mais é do que a promessa de Deus. Eu estou trazendo essa simbologia para que a gente consiga materializar o que eu estou querendo dizer. A promessa estará sempre no ar, está sempre lá, porque Deus deu a sua palavra e a promessa de Deus está lá. Nós estamos aqui na terra, e para nos conectarmos a esta promessa que foi dada por Deus, tem que ter uma linha.
para eu manusear a promessa que é o papagaio. E esta linha que me conecta aqui na terra, que me conecta a este papagaio que está voando, se chama esperança. Quando alguém está num estado de desânimo tão profundo, é porque já largou a linha da esperança e está desconectado da promessa. E nesses casos aqui, desses discípulos, qual era a promessa específica que resolveria este problema chamado cruz de Cristo? Ressurreição. Porque Jesus disse, eu vou morrer, mas Ele deixou uma promessa. Eu não vou ficar na morte. Ele deixou a promessa, eu vou ressuscitar, ainda deu um prazo, com 3 dias eu ressuscitarei. Então, ou seja, tem um evento traumático, morte, cruz, mas tem a promessa que me conecta e que me fará lembrar de que não é a morte o meu destino, mas a vida e a ressurreição que é o meu destino final. E isto é a promessa. E o que me liga do trauma a alcançar a promessa? Uma linha que se chama esperança. O papagaio, nesse exemplo que eu estou dando, é a ressurreição, que está lá em cima voando. E eu estou aqui na terra. Para eu me conectar a essa promessa, eu tenho que pegar a linha com o melhor cerol do russo. Né? Quem é mais, ali é o menino que é novo, ele sabe. O cerol do russo que era o melhor que tem. E jamais vou largar. E aí, quando vier a pipa do capeta e do Satanás, eu dou uma embiocada aqui, corto a linha, queda penoso, porque eu estou conectado à promessa de Deus. Acho que você nunca viu, nunca pensei que eu fosse falar do cerol do russo numa mensagem. Mas isso está conectado à promessa. E a esses homens aqui faltou isso. Em vez de falar queda penoso para o papagaio do capeta, eles que estavam soltos e à deriva, porque estavam tão desanimados, que se desligaram da promessa, e a esperança foi para escanteio, para usar outra linguagem futebolística aqui. Foi para escanteio, foi embora. Foi substituída a esperança, foi substituído pelo desânimo. Olha só, que substituição horrível para atrapalhar o time de Jesus, né? Substituir o desânimo, substituir a esperança por desânimo. Ei, meu irmão, não se desanime. Por isso Paulo volta e diz lá no Novo Testamento, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos, não fiquem desanimados. A alegria do Senhor é a nossa força, já disse Neemias lá atrás. Então, para que ficar cabisbaixo e desanimado, jururu, ó vida, ó céus, ó azar, que nada, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não se desconecte da promessa, se ligue à promessa por meio da esperança. E a esperança, como Paulo diz em Romanos, ela jamais vacilará. Porque vem a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança, e a esperança não se engana. Então, faltou esperança para esses homens, estavam largados, perdidos, desconectados da promessa. E aí Jesus, para quem está nesse estado, que passa a trilhar uma jornada dessa, desconectados da promessa, Jesus então, antes de passar para seguir, é importante a gente entender e compreender o significado do nome Cleopas. É o único dos discípulos que estão relatados aqui, eram 2, e só a um, Lucas se preocupou em dar o nome. E o nome de Cleopas ou Cleopas, significa todo glorioso ou aquele que é de brilhante fama. Veja só esse contexto horrível que esses discípulos estavam. Primeiro, estavam indo para a cidade das gentes desprezadas. Destino era ruim. Quando se desconecta do propósito, da promessa, você vai para os destinos errados. Se você está conectado com a promessa, o destino é o céu. Quando você solta a linha da esperança e você se desconecta da promessa, você vai caminhar para a jornada das terras das gentes desprezadas. Então era o destino deles. Ao invés de ir para Jerusalém, é onde a presença de Deus está, eles vão para a cidade da gente desprezada. Eles estavam completamente desanimados. E eles estavam completamente pensando somente em si. Quando a gente entende o nome Cleopas, e Jesus faz uma pergunta, lá em Lucas 24, verso 17, olha a pergunta que Jesus faz.
Aliás, eu botei a referência, verso 17, ele pergunta, do que vocês estão falando pelo caminho? Jesus faz uma pergunta, o que vocês estão conversando aí? Aí o Cleopas, que é o que responde, é o todo glorioso, é o de brilhante fama. Não, sabe o que é? Onde é que tu estavas, ô viajante? Você não sabe o que estava acontecendo em Jerusalém? E contou toda a história. Tu não conheceste um homem que era um profeta poderoso da parte de Deus, que foi morto pelos religiosos, que foi sacrificado pelas mãos dos romanos? Onde é que tu estavas? E aí ele continua, Cleopas continua dizendo, nós pensávamos que ele seria o que nos redimiria e que ele seria aquele que libertaria Israel. Isso ele está dizendo justamente no versículo 21, nós esperávamos que fosse esse Jesus o que nos traria a redenção. Então veja só, aqueles discípulos que diante da tribulação se desanimam, passam a caminhar em direção à cidade dos desprezados, se desconectam da promessa, é porque são discípulos que querem colocar o Senhor Jesus e o Messias na caixinha que lhes é conveniente. Quando ele diz que o nome é todo glorioso ou de brilhante fama, esse Cleopas queria ter um Jesus para chamar de seu. Ele queria um Messias que se encaixasse às suas conveniências e convicções. Ele achava que o Messias seria aquele que viria para libertar, mas ele se esqueceu e talvez não compreendeu as Escrituras de que era necessário primeiro o Messias vir como o servo sofredor, conforme o profeta Isaías diz. Ou seja, o que ele está dizendo? O que nós compreendemos ao entender o nome dele e nos ajudará a compreender este cenário? Esses dois discípulos, assim como os demais discípulos, queriam que Jesus fosse o tipo de Messias que eles achavam que Jesus deveria ser. Já viu aquele tipo de gente? Eu queria que o pastor fosse desse jeito, eu queria que o pastor fosse daquele jeito. O pastor tem que ser do jeito que o crente quer que ele seja. E tem gente que faz isso com Jesus. Eu quero que Jesus seja do jeito que eu acho que ele deve ser. Jesus tem que falar desse jeito, senão eu não me agrado desse Jesus. Jesus tem que falar daquele outro jeito, senão não é o Messias que eu estou aguardando. Nós esperávamos que fosse um Messias desse jeito aqui, mas ele é de outro jeito, então não se encaixa na minha conveniência, não se encaixa no meu orgulho. Eu queria um Jesus que fosse glorioso, não, mas ele não veio como um Jesus glorioso, ele não veio na figura do rei Davi, ele veio mais na simbologia e na exemplificação de José no Egito, que foi um escravo, que foi um encarcerado, mas que trouxe libertação para o povo no meio da fome. Mas José não era rei, José era um libertador. Então eles queriam um Jesus para chamar de seu. Não tem gente assim que quer uma igreja para chamar de sua. Se essa igreja e faz lista. Meu irmão, a pior coisa é fazer lista. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Se essa igreja fizer cumprir essas listas, então é onde eu estou. E a lista que nós precisamos ter tem 66 livros, é uma relação extensa para você aprender o que pode e o que não pode fazer. É uma lista grande de 66 livros, então o teu Jesus tem que estar condizente com estes 66 livros, senão você está indo para o caminho do orgulho, querendo um Jesus à sua imagem e semelhança. Olha, tem muita gente que quer um Jesus eu quero Jesus à minha imagem e semelhança. É você que tem que ser a imagem e semelhança de Jesus, não é o contrário não. E tem muita gente que está pregando isso, um Jesus que, segundo as suas conveniências, que se encaixa nas suas expectativas. Ah, mas eu esperava um Jesus que fosse um cabide de emprego para me abrir uma porta de emprego. Não tem gente que procura Jesus, abre uma porta de emprego, faz propósito, faz voto, jejua, aí Deus dá o emprego, a primeira coisa que ele faz é demitir Jesus. Né? Não, eu consegui, agora está demitido Jesus, obrigado. Parece que Jesus é o CIE da vida. Tem gente que quer encaixar Jesus como sendo um cirurgião, ele tem que vir para resolver um problema aqui para me curar.
Ele faz tudo isso até, meus irmãos. Ele até faz, mas o escritor aos Hebreus nos dá o que efetivamente ele veio fazer. Ele veio para nos redimir dos pecados e para nos perdoar das nossas iniquidades. Ele veio para aniquilar com as obras das trevas. Ele veio para cravar no alto da cruz a cédula do pecado de dívida que pesava contra nós. Ele veio para resolver esse problema. O teu problema de emprego, se você se capacitar, estudar, trabalhar, distribuir currículo, você consegue resolver. Mas você e eu jamais conseguiríamos resolver. Era o problema do pecado, e foi para isso que Jesus se manifestou, para perdoar e acabar com as obras do pecado, e para nos dar a possibilidade de sermos novas criaturas. Então, se a nossa expectativa a respeito de Jesus for que ele cumpra uma relação de coisas que a nós parecem ser convenientes, cuidado, hein, Cleopas? Tá? Cuidado, Cleopas, você pode estar sendo Cleopas, que está querendo um Jesus a sua imagem e a sua semelhança. Você está querendo um Jesus para chamar de seu segundo as suas expectativas e querendo encaixá-lo e enquadrá-lo nos seus anseios e nos seus desejos pessoais. Enquanto ele diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e... Não, esqueceu do anterior que ele falou, o segue-me é no final. Negue-se a si mesmo, aí que tu vai segui-lo. Então veja só, que palavra de Jesus, né? Jesus ele não negocia, ele é duro na queda, tem que se negar. Tuas expectativas não me interessam, eu vim te dar vida, o resto é consequência. Por isso que ele lá em Mateus 6,33, por isso buscai primeiro o reino. O que é mais importante é o reino, não é a sua vida quanto indivíduo, é o reino de Deus que é mais importante. Depois, o que é mais importante? A sua justiça. Aí de quebra ele diz, e aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nesse mesmo contexto, porque Deus estabelece prioridade, é Ele em primeiro lugar, não tem negócio, meu irmão. Não tem esse negócio de dizer, Senhor, olha para mim, olha não sei o quê, olha eu estou assim. Para de olhar para o teu umbigo e passa a olhar como Deus olha para o mundo. A gente precisa olhar pela perspectiva do reino de Deus. O reino é mais importante do que a minha vida, inclusive, meus irmãos. O reino de Deus é superior. Só que esta mensagem não é confortável, porque todos nós queremos algo e esperamos algo de Jesus. É por isso que Paulo diz, se nós esperarmos por Cristo apenas pelas coisas desta vida, ele é duro na sua palavra, seremos os mais miseráveis dos homens. Então, meus irmãos, nós temos que deixar de ser Cleopas, buscando um Messias que se enquadre em nossas expectativas, e precisamos vê-lo como ele efetivamente é. E isso aqui é muito importante, porque, olha só, os discípulos estão caminhando, chega um conhecido desconhecido, olha só essa expressão que eu estou usando aqui. Chegou ao lado deles uma pessoa que era conhecida deles. Se eles eram discípulos de Jesus, significa que eles andaram com Jesus, significa que eles conheciam Jesus, mas naquele momento, pelo estado de espírito e emocional deles, desanimados, desconectados da promessa, aquele que outrora era conhecido, naquele momento passou a ser um completo desconhecido. Ei, não é isso que acontece com a gente quando a gente está na luta? Tribulação, parece que a gente está só pensando e olhando para a dificuldade e tribulação, e aquele que nós conhecemos como Jesus, como libertador, como Salvador, em nome de Jesus, como diz Davi no seu salmo, em Deus eu salto muralhas, em Deus eu destruo um exército. Aí chega a luta, esqueceu de tudo isso, e aí Jesus está caminhando do teu lado. Quem é? Você não sabe quem é que eu estou falando? Esse Jesus assim, assim, assim. Imagina a cena, você caminhando, olhando Jesus do teu lado, e você de olhos fechados, para não conseguir reconhecer. Jesus está sentado do lado do teu banco aí contigo. Você está olhando para Ele, está enxergando Jesus contigo nessa peleja.
É o que o texto diz, eles estavam com olhos como que fechados. Se eu tirar o óculos aqui, eu reconheço mais ou menos, começa a ficar embaçado. Ali para trás, aqui dá para ver, mas ali para trás já fica assim, tudo turvo assim. O meu grau é para a distância. Eu já estou olhando, já não consigo ver, será que é a Cristiane que está ali? Será que... Não dá para discernir. É assim que eles estavam. Eu sei porque eu já vi ela ali com óculos, né? A nossa mente fica turva, o nosso olhar fica entenebrecido pela dor, pela tristeza, pelo desânimo. Meu irmão, acorda, abre os teus olhos, deixa Jesus abrir os olhos do teu coração. Paulo, inclusive, diz isso: Senhor, abra os olhos do nosso coração para que possamos ver o Senhor. Às vezes Jesus está do teu lado, Jesus está na tua batalha contigo, mas você só vê prova, só vê a luta, só vê a dificuldade, só vê o gigante. Eu vou em ti, ó Golias, não vou na minha força, mas eu vou em ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi estava olhando para além do gigante. Davi não estava olhando o gigante, ele estava olhando Deus gigante na vida dele para combater aquele Golias. Mas quando a gente está sem óculos espiritual, eu lembro-me de uma mensagem de uma ceia lá atrás, vamos trocar a nossa visão, vamos colocar um óculos novo na nossa cara e passar a enxergar com óculos de Deus. Passa o sangue de Jesus no teu óculos aí, meu irmão, e deixa Deus abrir os olhos da tua vida espiritual para você enxergar. Faça como o profeta falou para aquele moço que estava no meio da guerra, viu só o exército inimigo. Ah, se tu visses uma multidão de anjos que tem aqui. Senhor, abre os olhos desse rapaz aqui, para que ele enxergue a multidão de anjos que está ao nosso lado. Mas está tão desanimado. Ó vida, ó céus, ó destino, ó azar. Ei, Cleopas, sai dessa vida, sai daí. Sai daí, não é lugar para ti não, meu irmão. Lugar para você é deixar Deus entrar na tua vida. E sabe o que resolve isso? Eu coloco aqui uma receita médica. Uma dose de escritura é necessário para curar um coração desanimado. É o que está em versículo 24, capítulo 24, versículos 25 a 28. Uma dose de palavra de Deus ajuda a resolver o problema. Veja o que Jesus diz. Quando eles falam tudo isso, eles relatam todo esse cenário, e Jesus: ó tolos, é isso que quer dizer Nécio, ó tolos, seus bobalhões, que demoram a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Os profetas estão dizendo que isso ia acontecer, mas vocês são muito tolos, e tardos, dificultosos, demorados para compreender o que dizem os profetas. Jesus já começa, olha só como Jesus, ele vai tratar a ferida, mas ele mete o dedo na ferida lá dentro, né? Pá! Ele vem com o dedo enrolado no mertiolate, mas daquele mertiolate antigo, que ardia. Esses mais novos eu acho que não conhecem, o mertiolate de hoje nem arde mais, não dá mais nem graça, né? Na minha época o mertiolate ardia, que passava assim, ô glória, já saía gritando. Jesus vai na ferida, vocês estão tardos. Vocês estão demorando para entender o que os profetas anunciaram. Sabe por que demoraram? Porque são Cleopas. É o Cleopa, só olha para o Messias dentro da sua caixinha. Eu botei Jesus numa caixinha aqui, e se não tiver nessa caixinha, está errado. Não consegue ver Jesus de outra maneira. Meu irmão, se Deus falou até por um burro, se Deus usou um burro para convencer um burro do profeta, quanto mais nós. Como é que ele não pode falar? Ele pode falar por uma mensagem como essa, ele pode falar por um louvor, ele pode falar por um irmão que você nunca viu na vida, ele pode falar por uma simples mensagem de WhatsApp, ele pode falar. Não coloca Jesus numa caixa não, porque ele é o Todo-Poderoso, ele não tem forma, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Abra os teus olhos para ver Jesus. E as Escrituras
uma dose de Escritura começa a curar o nosso coração. Foi o que Jesus começou a falar. Estão desanimados, demorando para compreender. Veja o que ele diz aqui em versículo 27. E começou Jesus a expor as Escrituras desde Moisés e todos os profetas, e explicou-lhes o que constava a seu respeito em toda a Escritura. Jesus está falando dele mesmo para discípulos que outrora o viam e o seguiam, mas que estão com os olhos fechados. E as Escrituras, a palavra de Deus, ela começa a romper e a tirar as escamas dos olhos, ela começa a nos trazer entendimento. Por isso que Jesus fala lá no Novo Testamento, em João capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí Paulo continua dizendo, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Ou seja, então, uma dose de Escritura, uma dose de palavra de Deus, uma dose de Bíblia, começa a curar o coração desanimado. Cadê? Tem uma agulha aí, eu quero tomar uma dose hoje de palavra. Cadê a nossa querida médica Késia não está aqui, a nossa doutora está trabalhando lá em Presidente Figueiredo, mas eu queria, se fosse tão fácil assim, né, pegar uma agulha assim, e pum, pega uma dose aí de Salmo 119, já pensou? 100 e tantos versículos assim, pum, injeta aí no sangue, na veia, que é para ser mais rápido. Mas não dá, meu irmão, você tem que parar um pouquinho, arruma um tempo para Jesus, arruma um tempo para ter uma dose de Escritura na tua vida. Está com o coração desanimado, a Cassiane já disse, está chorando, louve, está doendo, louve, não importa, louve. Eu vou mudar esse hino. Está chorando, leia, está doendo, leia a Bíblia, é uma dose de palavra que vai te dar a vida. Mas não faça que nem aqueles novos convertidos, Senhor, fala comigo. E Judas foi e se enforcou, não, isso aqui não é Deus falando comigo não. Fala comigo, Jesus. Vai tu e faz o mesmo. Aí, meu irmão, você está de brincadeira, né? Não é assim. Faça um plano, um propósito de ler a palavra de Deus. É por isso que tem muitos que estão fracos, estão até mortos, Paulo diz, porque não conhecem a palavra. É por isso que muitos erram, porque não conhecem as Escrituras. E por consequência não experimentam e não conhecem o poder de Deus. Porque é pela palavra que nós temos a revelação de quem é Cristo. É uma forma mais prática de Cristo se revelar a nós, é por meio da sua palavra. Tenha hoje uma dose de palavra, tenha hoje uma dose de Escritura para encerrar com este espírito desanimado. Está desanimado? Leia a Bíblia. Está chorando? Leia a Bíblia. Está triste? Leia a Bíblia. Não fica triste não, leia a Bíblia. Você vai tomar uma dose de palavra hoje à noite? Vou dar uma receita para você. Um capítulo na hora de acordar, um capítulo na hora do almoço, um capítulo na hora de dormir. Pronto, passar essa receita para você. Aí você vai vencer o desânimo. O problema não é a dose. O problema é se o paciente vai aplicar a receita da forma adequada. O problema é esse, né? Muitas doenças nossas, o médico faz a receita, aplica ali, faz o cálculo, e aí na hora do paciente tomar o remédio, toma tudo fora de hora, não toma no horário, não vai ser curado, irmão. Então, bem simples, né? Um capítulo de manhã, um no almoço, um antes de dormir. Já ajuda, né? Já melhora. Uma dose de Escritura, meus irmãos, olha, e nós vamos ver que quando Jesus está lendo essas Escrituras, como eles estavam com as expectativas deles completamente contrárias, o Messias manifestado lá na cruz não era o Messias que eles queriam, eles apenas conseguiram ver o sofrimento de Jesus, eles esperavam ver a glória de Jesus, mas não esperavam ver o sofrimento do Messias. Eles enxergavam e ansiavam e esperavam apenas
em ver a coroa do Messias, mas eles não aceitavam e não esperavam ver a cruz do Messias. Nada muito diferente do evangelho de hoje. O evangelho de hoje é um evangelho, em muitos lugares, é um evangelho triunfalista. Coloco aqui, o evangelho pregado em muitos lugares é um evangelho triunfalista, é diferente de ser mais que vencedor. Ser triunfalista é a ausência de derrotas e nunca vai ter dificuldade. Tem uma pessoa que quando foi casar, numa igreja aí, não vou falar, uma igreja de um pastor que segura bem assim, se você está ligado no mistério, vai entender. Dizia, quando o pastor dessa igreja foi fazer o casamento, disse assim, na saúde e na doença, mas não vai ter doença, né, irmão? Na riqueza e na pobreza, mas não vai ter pobreza, né? Só vai ter riqueza. Na hora de fazer os votos, né, do casamento ali, aí diz, sim, sim, isso é triunfalismo. Meu irmão, vai ter momento que vai estar difícil, o negócio vai estar apertado, você vai estar tendo que vender o almoço para comprar janta. Mas se você estiver conectado à promessa, você vai saber que isso é só um vendaval e você vai embiocar o seu papagaio, você vai cortar e queda penoso e aí Deus te dá a provisão. Isso é triunfalismo, nunca vai dar nada errado. Deus vai fazer tudo dar certo. Para combater isso, nós temos o clássico exemplo de Jó. Deus nos deu o que era bom. Por um acaso nós não aceitaremos quando Ele permite que chegue o mal à nossa casa? Aí o remédio que Paulo dá lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, na pobreza, dai graças, na bonança, dai graças, na doença, dai graças, na saúde, dai graças, na riqueza, dai graças, na pobreza, dai graças a Deus ainda mais. Aí você, na hora da pobreza, você vai fazer a oração do salmista, Senhor, eu não quero nem o muito, Senhor, e nem o pouco também, eu não quero muito para que eu me orgulhe e ache que eu não precise mais de Ti, mas também, Jesus, não quero pouco a ponto de ficar tão miserável que eu fique maldizendo ao Teu nome. Me dá o pão de cada dia, Jesus vem em Lucas e nos diz, pão nosso de cada dia. Isso é ser mais que vencedor, é saber que vai ter adversidade, é saber que vai ter dificuldade, é saber que tem tribulação, mas eu sei que o resultado disso é vitória lá no final, porque eu estou com Jesus. Ser mais que vencedor não é dizer que agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Não, tem tribulação, tem dificuldade. Paulo vem e nos diz, perplexos, mas não desanimados, atribulados, mas nunca derrotados, porque a nossa leve e momentânea tribulação nos produzirá um peso eterno de glória em Jesus Cristo. Isso é ser mais do que vencedor. Abra comigo aí Romanos capítulo 8, versículo 35, isso aqui é que é ser mais do que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 35, que é justamente essa passagem, diz aqui, olha o que Paulo diz, qual é o contexto que Paulo coloca essa expressão de ser mais que vencedor. Olha o versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou a privação, perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte todos os dias, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é ser mais que vencedor. Tem tribulação, está sendo entregue à morte, mas eu sou mais que vencedor. Sabe por quê? Porque nada pode me largar e me separar do papagaio chamado promessa. Nada me fará largar esta linha chamada esperança que me liga à promessa de vida eterna.
Nada me largará, me fará desistir de soltar esta linha, de estar me conectando ao Senhor Jesus, o autor e consumador da minha fé. Ainda que Ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E o Senhor dará ordem aos seus anjos para me guardar. E o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Então tem inimigo, então tem luta, então tem tribulação, tem morte, tem vale da sombra da morte. Mas em nada disso me separará do amor de Cristo, porque eu sou mais do que vencedor. Isso é ser mais que vencedor. Tem vale, tem altura, tem profundidade, tem morte, tem inimigo, tem adversário. Mas ser mais que vencedor é saber que em todos esses momentos o Senhor está comigo, o Senhor está comigo em todo o tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Ó, dá-me a tua graça e o teu sustento, e força para seguir teus mandamentos. Eu acho que eu inverti alguma coisa aí. Está melhorando, né, Ricardo? Estou aprendendo, já estou deixando de trocar um pouco mais as letras. É o 111, cante esse hino durante essa semana, 111. Cante todos, Senhor, está na luta, estou sofrendo, mas Tu estás comigo. Eu não quero fechar os meus olhos para perder essa promessa de vista, de que eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. É isso que nós precisamos, meus irmãos, é isso que é ser mais que vencedor. E é isso que uma dose de palavra de Deus faz com que a gente se lembre. Uma dose de escritura serve para isso. E a segunda receita aqui que eu quero deixar para os irmãos, que é o que está na passagem aqui, além de Jesus ter exposto aqui as Escrituras, como foi dito aqui no versículos 25 ao 28, Jesus expõe as Escrituras, Ele revela aos discípulos a palavra, aquilo que as Escrituras relatam e falam a respeito dele, Jesus. Então Ele diz, olha, lá na lei de Moisés, na Torá diz isso, a respeito daquilo, nisso, Ele foi dizendo, chegou até aos profetas, para apontar para Ele. Então, essa dose de palavra, veja o verso 29. Jesus, quando termina de dar essa medicação para combater o desânimo, esses dois discípulos aqui, ai, que conversa legal, comecei a ficar animado de novo. Não, aí Jesus diz, vocês ficam aqui que eu vou seguindo, tá? Eu já vou seguindo a minha jornada aqui, vocês podem ficar na terra dos desprezados, que eu vou seguir para Jerusalém, fiquem aí. Aí, não vai embora não, volta aqui, fica mais um pouco conosco, está tão legal essa palavra, está tão legal essa conversa, essa exposição das Escrituras, até começou a trazer vida ao meu coração. Veja que a palavra de Deus tem esse poder, ela vai sendo plantada, é aquela história que o papai sempre falava do paneiro, ela vai passando na água, vai passando na água, e no final ela vai se limpando. Por isso que você jamais deve deixar de ter essa dose de Escritura na sua vida, porque ela vai te lavando, a palavra de Deus vai te lavando, vai tirando o desânimo, vai te dando fortaleza, vai te dando firmeza. E aí eles ficaram tão alegres com esta receita. Não, Jesus, verso 29, eles porém insistiram, fica conosco, já é tarde, e está tão bom estar contigo aqui, os teus ensinamentos estão tão bons. Então, aí a partir desse convite, vem para a segunda receita, uma dose de revelação e intimidade para abrir os olhos. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Nós não devemos conduzir as nossas vidas pelas experiências dos outros. Poxa, aquele irmão, cadê? Eu vi a Silena por aqui, eu acho que ele estava por aqui. Aquela irmã foi curada de câncer. Caramba! Ela foi a experiência dela. E qual é a tua experiência? O que Deus fez na tua vida? Como você conhece? Eu tenho, lá em casa, a mamãe, ela tem uma forma de falar com Deus, assim, que é invocado. Ela diz assim, ela para assim do nada, ela está assim, Deus, é o seguinte, eu estou com um problema assim, 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 agora, eu não sei o que fazer, como é que tu vai fazer? Assim. E quantas vezes a gente trocando dela, diz, e Deus vai, pá, e aí ela começa a fazer. É o nível, é a relação íntima que ela tem com Jesus, desse jeito, ela fala com Deus assim, tá, tu me colocaste aqui, tá, tirou todo mundo, meu marido, tirou minha mãe, tirou todo mundo, e eu não sei resolver isso aqui não, e agora, como é que é?
essa obra não é minha, é tua. Como é que é, Jesus? E aí? É sério, irmão, ela fala assim. Ela fala para mim que ela fala assim com Deus. Né? Então, assim, eu não vejo, mas ela diz que é assim que ela ora ao Senhor. É a revelação de Jesus dela. É a revelação íntima que ela tem de Jesus. É por isso que Jesus diz, vai, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala ao teu Deus, sem ninguém te ver. Porque Deus quer um relacionamento com o seu povo. Deus quer e Deus é a multiforme graça de Deus. O jeito que Deus fala comigo não necessariamente vai ser o jeito que Ele vai falar com o Melo, com o pastor Alcino, com o pastor Sebastião, porque Deus é multiforme. Ele não se restringe, eu só vou falar, eis que te digo, varão. Deus não fala só assim, não. E como é que Deus fala contigo? Coisas assim que são só os traumas e os dramas da tua alma. Como é que você expõe isso a Deus? Então, uma dose de revelação nós precisamos ter do Senhor Jesus para que os nossos olhos sejam abertos completamente. Esses discípulos aqui, não foi suficiente a revelação da Escritura para abrir por completo os olhos deles, mas a experiência com o Cristo ressuscitado é a experiência definitiva para que todo crente tenha a sua vida transformada e os seus olhos sejam abertos por completo. Nada tem mais poder de transformar uma vida do que uma genuína experiência com Jesus ressuscitado. E quanto está nos faltando isso, meus irmãos? Esta verdadeira revelação. E veja que é uma revelação que Jesus faz a eles aqui, não é uma aparição. Muitas pessoas querem ouvir Deus falar, querem ser arrebatados no Espírito, e acham que Deus só pode falar assim, Deus vai me arrebatar agora em Espírito, e tive uma experiência com Deus, e Deus se revelou a mim numa experiência espiritual. Não sei se eu fui transportado no corpo ou fora do corpo, eu sei que eu fui ao terceiro céu, foi o que Paulo disse, né? Então, muitas pessoas pensam que Deus vai falar assim. Outros vão pensar que Deus vai falar que nem João aconteceu com o apóstolo João, quando ele pegou assim e o anjo levou ele lá para cima, vem cá que eu vou te mostrar as coisas do futuro, e e João abre assim na frente dele, assim, toda a revelação dos selos e tudo mais, ou a revelação, muitos talvez esperam e pensem que Deus vai falar como falou por meio do profeta, com o profeta Isaías, e eu cheguei e vi um alto e sublime trono, e aquele que estava sentado sobre o trono era puro, santo, e as suas vestes cobriam todo o templo, e eu caí e me prostrei, porque eu era um homem de lábios impuros. Outros podem pensar que, como eu falei antes, eis que te digo, varão, assim diz o Senhor, ainda imposta a voz, né? Assim diz o Senhor, varão. Se não for desse jeito, Deus não está falando, porque não tem uma revelação. Então, qualquer forma estereotipada, qualquer forma de manifestação divina que chega um evangeliquez, tem um evangeliquez, a gente vive numa redoma, que se Deus não falar dessa ou daquela forma, que se o pregador não chegar aqui, não sapatear, se não houver gritaria no meio da igreja, Deus não falou. Sabe por quê? Porque não tem intimidade com Deus. E acha que essas manifestações exteriores é o que caracteriza Deus falando. Mas aqui Jesus não fez nada. Olha só como Jesus se revelou para esses homens. Jesus não apareceu assim, tcharam, sou eu, Jesus. Não. Ele não chamou uma legião de anjos tocando trompete. Eis que entra o varão de guerra, Jeová é o seu nome. Varão de guerra, como é que aquele lá aí no antigo? Deus forte como o Senhor, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. E pensa que não, é só o general. Jesus se revelou a eles, olha só, estando com eles à mesa. Jesus se revelou sentado a uma mesa, meus irmãos. É a revelação mais simples. Não teve espiritualidade nenhuma aqui. Não teve nenhuma manifestação. O mar não se abriu. Não vieram carruagens de fogo. Não foi nada disso, não. Jesus sentou à mesa. Vamos comer. Jesus quer falar assim com você.
Ele quer se sentar à mesa e dizer: ei, meu amigo, ele diz, né? Vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos. Ele está querendo chegar assim: ei, meu amigo, senta comigo aqui e vamos bater um papo, vamos trocar um lero aqui, eu quero conversar contigo. É essa revelação, meus irmãos, que a gente precisa de Deus. É esse Jesus que quer se revelar. O Jesus glorioso, que vai vir montado num cavalo branco, que vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é uma outra revelação que nós vamos experimentar e ver, mas hoje é o Jesus que está sentado à mesa, que quer falar conosco, que quer se apresentar para nós. É esse Jesus que quer sentar à mesa e falar com você, e é esta revelação deste Jesus que revela-se no dia a dia, que se revela nas coisas mais comezinhas e comuns da vida. É esse Jesus, é esta revelação que abre os teus olhos. É conhecer Jesus com este nível de intimidade que abre os nossos olhos e nos tira do sentimento de desânimo, de tristeza, de perplexidade, qualquer outra coisa que seja. É este Jesus que está dizendo hoje, nesta noite para você: vem sentar à mesa comigo, eu estou batendo a porta, eu quero entrar na tua casa e cear contigo. Nos abre os olhos, Senhor. Precisamos fazer essa oração: Senhor, abre meus olhos. E quando Jesus se revela sentado à mesa, nesse coisa tão comum que é comer, uma refeição, e como estamos faltando isso no convívio das famílias, aí come um na sala, come outro na cozinha, come outro não sei aonde, a família está toda, é a mesa que Jesus quer falar conosco. É essa revelação que nós precisamos ter, meus irmãos. Quando a revelação do Cristo sentado à mesa ocorreu, esses discípulos imediatamente, esses dois aqui, saíram desembestados correndo. Até interessante essa palavra, né? Deixaram de ser besta, né? Desembestado, né? Estavam tudo abestados, aí desembestaram e foram correndo para Jerusalém dizer: encontramos o Jesus, achamos ele. Nós estávamos tão abestalhados, mas agora ele se revelou sentado à mesa, e agora eu estou alegre. Desânimo não tem mais não, a tristeza não tem mais não, eu já estou desembestado e agora estou falando que Jesus está vivo. Eu me encontrei com esse Jesus vivo. Agora não acredito mais. Tem um relato dos anjos que vieram e anunciaram. As Marias vieram e disseram que Jesus tinha ressuscitado. Isso e aquilo. Não, eu o vi sentado à mesa comendo pão comigo. Meu irmão, não tem testemunho mais poderoso do que uma pessoa que fala de Jesus com uma revelação deste nível. Pode não conhecer nada de Bíblia, mas se conhece o Jesus da Bíblia, meu irmão, isso aí é o que importa. Imagine se a gente fizesse os nossos cultos, muitas pessoas tivessem este nível de revelação de Jesus, como não seriam os nossos cultos? Aí o cara vem, o irmão vem, a irmã vem aqui, tocou a nota errada, Dean errou o solo, o Marcos Paulo errou a virada. Meu irmão, quando eu estou ligado com Jesus à mesa, eu estou olhando, não é para o Dean não, eu estou olhando, é para o Jesus que está na vida dele. Eu estou olhando e estou percebendo que Jesus está na casa. É essa revelação que Jesus quer fazer e quer se revelar a nós neste nível. Como nossa vida não seria diferente se nós experimentássemos este Cristo, esta revelação deste Cristo sentado à mesa, este Cristo que se revela no nosso dia a dia, que se revela no nosso cotidiano, que está, como não seriam diferentes os nossos cultos, as nossas reuniões, porque nós iríamos ver tudo, e errou a nota, glória a Deus, acertou a nota, glória a Deus, mais ainda. Não importa, eu só quero adorar a esse Jesus, eu só quero louvá-lo, porque eu vejo Ele todos os dias da minha vida, eu percebo Jesus andando comigo, porque agora Ele já me tirou do caminho das gentes desprezadas, e me transportou do império das trevas, e agora eu sou integrante do império, do reino, do Filho, do amor de Deus. Eu deixei de ser desprezado, e agora foi revelado a mim esse Jesus que senta à mesa comigo, que fala comigo. Quer um caldinho, Melo? Quer um mingauzinho?
tem pão aqui, agora vem cá também. Tem um jiló aqui que é amargo, come isso aqui porque tu precisa mudar a tua vida assim. Tem uma coisa mais dura, tem um chá de limão com alho que não é tão agradável para curar essa tua gripe. Eu estou precisando de mais um pouco disso, que essa minha gripe está muito prolongada. Ou seja, aí depois ele te dá um pudinzinho de leite gostoso, doce, mas depois ele pega um livrinho assim que bota na tua boca e no início ele é doce, mas no teu estômago vai ficar amargo, que é a palavra, igual como ele fez com o profeta Ezequiel. É a mesa, meu irmão, é sentado à mesa que nós vamos ter essa revelação. Diante da tribulação, como é que você vai reagir? Como é que você vai ficar diante das dificuldades? Perplexo? Desanimado? Você vai se desconectar, vai largar o fio do papagaio, a linha, e vai ficar à deriva? Ou você vai ficar firme, segurando nas promessas de Jesus? Não podemos deixar que o desânimo se apodere de nosso coração, a ponto de estarmos com os nossos olhos fechados e incapazes de enxergar que Jesus está caminhando conosco. Não deixa o desânimo chegar à tua casa. Uma dose de palavra e uma dose de revelação íntima de Jesus na tua vida, para que você seja curado e transformado. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. Tem alguém desanimado aí? Olha, o Jesus sentado à mesa está olhando. Cadê os Cleopas que estão aí? Tem Cleopas aí? Que quer um Jesus à sua moda? Tem? Fica de pé, meu irmão, vamos orar nessa noite. É uma pena que hoje eu estava inspirado, meus irmãos, eu não quero puxar brasa para minha sardinha não, e poucos estão vindo, e poucos vieram aqui, ainda bem, e poucos assistem inclusive a live, a transmissão depois, eu tenho certeza, é por isso que eu repeti na ceia a mensagem, porque tem mais gente. Mas, meu irmão, essa receita é para mudar a nossa vida. Vamos buscar esse Jesus que está à mesa, revelando-se a nós. Vamos orar, antes de dar os anúncios finais aqui, vamos orar, pedir ao Senhor que nesta noite, se alguém está rumo a Emaús, que é a cidade da gente desprezada, sai desse caminho, volta para Jerusalém. Ainda que você esteja nessa direção da cidade das gentes desprezadas, Jesus está caminhando do teu lado. Deixa Ele abrir os teus olhos, deixa Ele tirar o sentimento de desânimo do teu coração. Uma dose de escritura foi dada nessa noite, já ajuda a resolver o problema, mas a dose de revelação íntima, fecha a porta do teu quarto, hoje à noite, apresenta para Ele a tua dilema, apresenta para Ele a tua dificuldade, apresenta a Ele o teu sofrimento, diz para Ele que nem a missionária fala: Deus, eu estou nessa bronca aqui agora, como é que eu faço? Me ajuda, Senhor. Clamou ao Senhor este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas aflições. Mas tem que clamar, irmão, tem que buscar, irmão, tem que conhecer esse Jesus à mesa. Vamos orar? Quem quer hoje buscar essa revelação de Cristo, buscar esta palavra, buscar ter isso na sua vida? Pai bendito, amado Jesus, nós nesta noite queremos deixar aos teus pés, Jesus, todas as nossas aflições. Queremos colocar diante de Ti todas as nossas angústias. Queremos colocar diante de Ti o nosso desânimo que tem nos afastado de Ti e nos impedido de ver o Senhor, de enxergar que o Senhor está caminhando ao nosso lado, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor jamais nos desamparou. Senhor, nesta noite, tira todo o sentimento de desânimo, de angústia, de aflição do coração dos teus filhos, que esta palavra nesta noite, ao ser ministrada aqui, Senhor, ela possa produzir o efeito para a qual ela foi designada, porque ela veio dos céus para alcançar as nossas vidas nesta noite. Transforma-nos, Senhor, não nos deixe ficar desconectados da promessa, não nos deixe largar a esperança, a firme convicção de que as promessas do Senhor irão se cumprir em nossas vidas, Senhor.
Senhor. Não deixe, Pai, que as lutas tragam ao nosso coração desilusão, desânimo. Nós não queremos Te enxergar, Senhor, sob uma ótica de uma caixinha fechada. Nós não queremos enquadrar a Ti, Jesus. Nós queremos ser enquadrados em Ti. Nós queremos ser achados em Ti. Nós queremos ser a Tua imagem e a Tua semelhança. Nós queremos parecer contigo e não queremos Te transformar em uma imagem, a nossa convicção conforme as nossas expectativas. Tira isso dos nossos olhos, Senhor. Tira isso da nossa visão. Nos ajude a compreender a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor, e nos ajude a enxergar e a tirar dos nossos olhos esta viseira que nos impede de vê-lo, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a revelação do Cristo sentado à mesa, que quer conhecer e quer falar e quer ter intimidade conosco. Senhor, é esta revelação que nós queremos também nesta noite. Revela-te aos Teus filhos, revela-te a nós, revela-te a cada um dos Teus filhos, às famílias dos Teus filhos. Mostra-nos, Senhor, revela-te a nós e que nós possamos vê-lo, Senhor, ver Jesus ressuscitado e não um Jesus dentro de uma cova, não Jesus dentro de um sepulcro, porque aquele sepulcro está vazio para que o nosso coração fosse cheio, aquele túmulo está vazio para que o nosso coração fosse habitado por Ti. Assim, Senhor, nós queremos nesta noite uma revelação íntima, profunda do Senhor nas nossas vidas e nas nossas famílias. Assim nós oramos a Ti, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Foi rasgada e a dívida terminou, a herança restaurada, pois o jugo se quebrou, o Espírito enviado e a graça transbordou, nossas vidas restauradas, assim Deus nos libertou. E a graça transbordou.